Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse é o primeiro de um conjunto de 2 vídeos nos quais nós vamos conversar um pouquinho sobre o Excel. O que a gente vai discutir aqui são alguns comandos básicos para que a gente possa, nesse primeiro vídeo, fazer algumas contas, e no vídeo que vem logo em seguida a gente vai aprender a fazer gráficos e analisar esses gráficos ajustando algumas funções, ok? Então vamos começar com as contas e no segundo vídeo a gente fala então sobre os gráficos. Então vamos lá. Muito bem, então nós vamos trabalhar aqui nessa tela do Excel, tá? E à medida que nós formos fazendo as contas, eu vou mostrando para vocês exatamente como que nós devemos operar para conseguir fazer algumas contas bem simples aqui no Excel. Então vamos colocar aqui primeiramente um contexto, tá? Vamos imaginar aqui que a gente tem um aluno no laboratório de física que tenha realizado um conjunto de medidas do diâmetro de um determinado cilindro com um instrumento que tenha a menor divisão igual a 0,01 milímetro. E aí esse aluno fez então essas 10 medidas que estão aqui e nos cabe então como objetivo dessa tarefa que nós vamos desenvolver aqui, determinar então o valor que melhor representa o diâmetro do cilindro, assim como a sua incerteza, tá bem? Nós temos dois gráficos, dois quadros aqui, né? Nesse primeiro quadro aqui eu vou fazer com vocês passo a passo, para que a gente possa então aprender a manipular as células e a fazer algumas contas bem simples no Excel, e depois eu vou fazer exatamente as mesmas contas aqui que nós vamos fazer no quadro 1, eu vou explicar aqui para vocês como que a gente usa diretamente as funções do Excel para obter média e desvio padrão. Então, uma primeira informação bastante básica do Excel é que nós precisamos identificar onde estão as informações, ou seja, nós precisamos identificar exatamente as células do Excel. Tá? Então, como nós fazemos isso? Por exemplo, se eu tiver nesta célula aqui, essa célula corresponde então à linha 7 e à coluna D. Então, se eu quiser acionar o valor ou utilizar o valor que está aqui nessa célula, eu vou me referir a ela como sendo D7. Tá? Se eu quiser essa outra célula aqui, por exemplo, essa aqui da média, né? Se eu quiser essa célula aqui, essa célula então vai ser a célula P, que está na linha 9. Então, essa célula aqui vai ser a célula P7, ok? Então, sempre que nós formos utilizar algum valor, nós vamos nos referir a essa célula sempre como a letra da coluna e depois o número da linha. Bem, nosso primeiro passo aqui vai ser determinar, então, primeira coisa é o valor médio do diâmetro que foi medido, ou seja, de todas essas 10 medidas que foram realizadas. Então, para que a gente possa calcular o valor médio, a gente vai somar, então, todas as medidas e dividir pelo número total de medidas. Então, o que eu vou fazer aqui nessa célula para somar essas medidas, eu vou usar uma função que se chama soma, ou, né, o que essa função soma faz é pegar aqui o valor dessa célula, então veja que eu estou com a célula D7, mais clico na próxima célula que eu quero utilizar, D8, mais a célula D9 e assim por diante se eu quiser somar essas 10 células. Isso é bastante trabalhoso, não é a forma mais adequada da gente fazer, então a gente pode usar uma função do Excel que seja mais simples da gente fazer isso. Então, sempre que a gente for fazer uma conta, a primeira coisa é o igual, tá? E aí eu vou usar a função soma, abro parênteses, e aí eu venho com o mouse e marco todas as células que eu quero somar. Fecho parênteses, e aí eu vou dividir essa soma pelo número total de medidas, que é 10. Tá? Então vejam que o Excel vai identificando com cores para mim exatamente as células que estão selecionadas nessa conta aqui que nós estamos fazendo. Muito bem. Então eu tenho aqui exatamente a soma de todas essas medidas, dividida então pelo número total de medidas. Bem, se eu quiser aqui controlar o número de casas decimais que eu quero receber essa soma, eu posso usar essas funções que estão aqui, ó, tá? Esses zeros que estão aqui com setas à esquerda e à direita. Se eu colocar aqui à esquerda, eu vou aumentando o número de casas decimais. Se eu colocar aqui à direita, eu vou diminuindo o número de casas decimais. Ok, nosso segundo passo, então, para que a gente consiga chegar aqui ao nosso objetivo, é calcular, então, o desvio padrão.
como que nós fazemos o cálculo do desvio padrão? Nós precisamos, primeiramente, né, somar, então, a diferença entre o valor de cada medida menos o valor médio ao quadrado, devo fazer toda essa soma, e depois dividir aqui pelo número de medidas menos 1 e tirar essa raiz quadrada. Então, para que a gente possa aprender a fazer então essas contas no Excel, eu vou fazer um passo a passo aqui, que teoricamente ele não é necessário, mas como o objetivo do vídeo é nós mostrarmos como fazer contas no Excel, então eu vou fazer aqui passo a passo com você. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular nesta linha aqui a diferença entre esta primeira medida, que é 62,02, em relação ao valor médio. Então, como eu vou fazer uma conta, igual este valor menos o valor médio, que é este daqui. Ok? Muito bem. Então, fizemos essa conta aqui. Esta segunda coluna aqui, eu preciso calcular o quadrado, o valor dessa diferença ao quadrado. Então, esse valor aqui nessa célula vai ser igual a esta célula, que é a F7, elevado ao quadrado. Pronto. Calculado aqui, tem um número bem grande. A gente vai diminuir um pouquinho aqui o número de casas decimais até que a gente consiga observar esse número aqui. Ok, pronto. Muito bem. Então, o que eu vou fazer primeiramente, né? Eu vou sempre deixar um número de casas decimais a mais do que aquele que eu realizei a medida aqui, isso porque a gente não perceba os arredondamentos que vão ser feitos ao longo da conta. Então, como aqui eu tenho 2 casas decimais, eu vou deixar nesses 2 números aqui 4 casas decimais para que a gente observe aí o que está acontecendo, tá bom? Então, para esse caso aqui, ó, vou deixar 5 casas decimais, e esse aqui eu vou deixar algumas casas decimais a mais para a gente observar aí os valores. Bom, o Excel ele permite que a gente faça uma coisa muito simples, que é escrever a fórmula uma única vez, mas uso essa fórmula que eu escrevi uma vez e eu copio isso para as outras células. A maneira fácil da gente fazer isso é clicar aqui no cantinho da célula e arrastar aqui para baixo. Tá? Agora, vejam só que os valores aqui ó, deram muito diferentes desse primeiro que deu aqui. Então, significa que nós temos aqui alguma coisa estranha. Então, vejam que nessa primeira célula eu subtraí o 62,02 do valor médio. Se eu for aqui para a segunda célula, vamos perceber que eu estou aqui subtraindo o segundo valor, mas a célula de referência, que é o meu valor médio, ela andou para baixo. Isso é algo que o Excel faz automaticamente. Né? Quando você desloca a célula para baixo, ele automaticamente vai mudando o número de linhas. E isso, para esse caso, é algo que nós não queremos. Eu quero deixar fixo que cada um desses números que está aqui deve sempre ser subtraído da célula D18, que é o meu valor médio. Então, se eu colocar esse símbolo aqui, que é o cifrão, na célula D18, eu travo a linha e a coluna. Então, se eu copiar essa célula e trouxer ela aqui para baixo, então eu faço um copy, paste aqui para baixo, vejam que mudou a linha para D8, mas não mudou a D18. Então, o valor médio aqui ele está fixo quando eu coloco esse cifrão aqui, tá bom? Então, se eu fizer novamente aqui, ó, eu passei para D9, que é o terceiro valor, mas eu permaneci com D18. Tá? Então, sempre que eu quiser fixar uma determinada linha e coluna, eu uso esse cifrão aqui entre as letras correspondentes à célula. E agora eu posso colocar tudo aqui para baixo, ok? Aqui, como a conta está feita diretamente da coluna F ao quadrado, basta então eu carregar exatamente essa conta aqui para baixo e, portanto, eu tenho então o valor da coluna F elevado ao quadrado. Muito bem. Então, eu já fiz essa somatória, eu já calculei aqui o x de cada valor, né? Eu calculei o valor do diâmetro aqui de cada uma das medidas menos o valor médio. O que eu preciso fazer agora é a somatória de todos esses valores aqui. Então, o que eu vou fazer é a soma, tá, de todos esses valores aqui, ó. Pronto, fecho. E tá aqui o valor da soma.
Tá? Então, nesse caso, o que eu tenho aqui é exatamente essa primeira parte do numerador aqui do desvio padrão. Tá? Para que eu calcule o desvio padrão, então, eu preciso dividir pelo número total de medidas menos 1, né, e tirar a raiz quadrada. Então, aqui vai sair o valor do desvio padrão. Então, primeira coisa, eu vou tirar a raiz, abro parênteses. Raiz de quem? Deste número aqui, que é a somatória, dividido, abro parênteses novamente, pelo número máximo de medidas, menos 1, fecho o parênteses do denominador e depois eu fecho o parênteses da raiz. Então, o que o Excel faz é sempre trabalhar com os parênteses mais internos, depois ele vai trazendo para os parênteses mais externos. Prontinho, esse é o valor do desvio padrão. Ok. Nosso próximo passo, então, é calcular o desvio padrão da média, ou como nós chamamos de incerteza estatística. Para que a gente faça isso, então, eu preciso pegar o valor do desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do número de medidas. Então, nessa célula aqui, eu vou fazer exatamente essa conta. Então, vai ser igual o desvio padrão, que é este resultado que nós temos aqui, dividido pela raiz do número total de medidas, que é essa daqui. Prontinho. Então, esse é o nosso desvio padrão da média. Nossa incerteza residual está associada, então, à precisão do equipamento, ou, em outras palavras, à resolução, que é a menor divisão do equipamento que a gente está usando. Então, nesse caso, o aluno usou uma régua, cuja menor divisão é 0,01 milímetros, e, portanto, o erro residual desse instrumento é metade da menor divisão. Então, esse erro residual vai ser 0,01, que é a resolução, dividido por 2. Muito bem, então esse é o erro residual. E para que a gente calcule, então, a incerteza padrão, que de fato é a incerteza do valor médio, nós vamos, então, calcular a incerteza padrão de acordo com a incerteza estatística, que é o desvio padrão aqui da média, ou seja, a incerteza estatística, e a incerteza residual. Então, aqui, o que vai sair aqui para a gente é, vou pegar aqui, ó, a incerteza estatística, que é essa daqui, elevado ao quadrado, mais a incerteza residual, que é esta daqui, elevada ao quadrado, só que eu preciso tirar a raiz quadrada disso tudo. Então, aqui no início vai ser a raiz de toda essa conta aqui que a gente vai fazer. O Excel também ele tem a prioridade de contas, né, da álgebra. Então, primeiro ele vai elevar esses números ao quadrado, depois ele vai fazer a soma, e aí depois ele vai fazer a raiz quadrada. Ok? Muito bem. Então, esse daqui é o nosso resultado aqui para a incerteza padrão. Vamos lá, deixa eu formatar aqui. Muito bem. Bem, então, tendo então a incerteza padrão, nos cabe agora escrever o nosso resultado. Então, o nosso resultado ele vai ser o valor médio, que é esse daqui. Pronto, está aqui o nosso valor médio. E a incerteza padrão, que é esta daqui, que está aqui. Bem, a incerteza padrão, nós sempre escrevemos ela com 2 algarismos significativos. Então, eu vou ajustar aqui o meu resultado para 2 algarismos significativos. Ok, agora eu verifico o número de casas decimais que eu tenho e a minha média aqui já está ajustada para o mesmo número de casas decimais. Então, o meu resultado final é exatamente este daqui, que para essas nossas medidas deu, então, 61,923, mais ou menos 0,053. Muito bem, tem uma coisa bastante importante que está faltando neste quadro aqui, que é exatamente as unidades. Então, nós estamos calculando média, desvio padrão, incertezas associadas a essas grandezas, e todas essas grandezas, obviamente, elas têm unidades e devem ser mencionadas. Então, unidade da média é milímetros,
Aqui, a unidade desse desvio padrão ao quadrado, dessa somatória toda que nós fizemos, é milímetro ao quadrado. Tá? E unidade do desvio padrão, milímetro, da incerteza padrão, da incerteza estatística, milímetro, da incerteza residual, milímetro, da incerteza padrão também, assim como do resultado, que também é em milímetro. Ok? Muito bem. Então, em resumo, sempre que eu quiser acessar um valor de uma determinada célula, linha e coluna, né? Então a coluna de linha 7, assim vale para as outras, tá? Eu posso usar a função soma, se eu quiser somar um conjunto de valores, né? Enquanto eu estiver fazendo uma conta aqui nessa tarja aqui, nessa linha aqui de cima, nessa linha de comando, sempre que eu for fazer uma conta, eu começo pelo igual, né? E sempre que eu clicar com o mouse em qualquer célula, o Excel já leva para mim essa informação da linha e da coluna lá para aquela conta que eu estou fazendo. Ok? Muito bem. Então, aqui o que nós fizemos foi fazer um passo a passo, né, para que a gente possa, então, calcular exatamente a média e o desvio padrão. Tá? O Excel ele já tem funções que faz isso. Né? Então, se eu quiser calcular diretamente a média de todas essas 10 medidas, basta eu escrever o comando média e coloco aqui a média de todos os valores que eu quero calcular, e ele já dá exatamente o valor exatamente igual que nós temos aqui. Tá? O mesmo para o desvio padrão. Então, se eu quiser calcular o desvio padrão desse conjunto de medidas, eu vou usar a função desvpad ou desvpad.a, tanto faz, abro parênteses, marco a coluna que eu quero e o resultado vai ser exatamente igual a esse que nós calculamos manualmente. Tá bom? Então, isso significa que se você tiver um conjunto de dados e quiser a média e o desvio padrão, não precisa fazer esse processo aqui passo a passo como nós fizemos aqui. Tá? Aqui realmente fizemos para trabalhar um pouco essa manipulação de contas, para que a gente aprenda, então, que era o objetivo do vídeo, a gente aprender a fazer contas e usar aí algumas funções básicas do Excel. Tá? Mas sempre que eu quiser média e desvio padrão, eu posso usar diretamente as funções aqui do Excel. Aí, a partir do ponto que eu tenho a média e o desvio padrão, aí a incerteza estatística residual e a incerteza padrão, aí eu faço a conta usando aqui o valor usando o valor aqui do desvio padrão que eu obtive. Ok? Muito bem, então, por hoje é só, e nos vemos então no próximo vídeo, quando falaremos então como fazer e analisar alguns gráficos no Excel. Abraço a todos e fiquem bem.